Renan, cara, desenha para mim o que está acontecendo no Banco Master. O que pode acontecer aí, por favor? Vamos lá, o escândalo do Banco Master é o maior escândalo político do Brasil desde 88. E ele só não é maior porque as pessoas ainda não se rebelaram. Se eu fosse falar dos impactos, e não só na economia, mas no sistema financeiro e na política, ele não tem igual. A Lava Jato, a gente sempre faz essa analogia com a Lava Jato, ela pegou um setor específico, que era o da construção, e aí você pegava as empresas, empreiteiras, elas obtinham contratos, ora com a Petrobras, ora com o próprio governo, e aí com esses contratos havia um desvio, aí você colocava gente ligada aos partidos políticos dentro da Petrobras, ou seja, era um setor que movimenta bilhões, e você fez muita roubalheira envolvida nesse setor. Beleza. O do Banco Master, como é no setor financeiro, e o setor financeiro participa de todos os outros setores, Sim. Ele contaminou tudo. Por isso que ele é o escândalo do fim do mundo. Assim, a gente tem que dar uma olhada, assim, se perceber, se a gente fizer uma conta direitinho, tá nós três no escândalo do Banco Master. Atenção, isso é uma brincadeira, tá? Mas, assim, todo mundo, em alguma medida, qualquer cidadão passou perto de alguma maneira desse escândalo, ora sendo vítima, ora sendo partícipe. A gente tá falando aqui de tranquilamente, mais de 10 milhões de brasileiros que foram vítimas dos golpes dados pelo Banco Master. E eu nem sei se isso tá contando com a turma do Credit Sexta. Porque se contar só, assim, pensionista e pessoas que compraram títulos do Banco Master, dá milhões e milhões de pessoas. Agora, dentro da política, todo dia você descobre uma coisa nova. E todo mundo, basicamente, tá envolvido. Então, é um escândalo muito grande. É um escândalo que o Lula tá participando, eu acho que já tá bem claro a participação do PT. O ministro da Justiça, o Lewandowski, tá participando. Dias Toffoli tá participando. Alexandre de Moraes tá participando. Aí, quando você vai pro governo... Guido Mantega, com 1 milhão por mês de salário. Aí vai pra turma... Impressionante. Foi o pior ministro da Fazenda que teve e o cara é premiado com um contrato de 1 milhão por mês de consultoria. Aí você vai pra turma da direita, aí você pega o Ciro Nogueira, aí você vai pegar o Roberto Campos Neto, você vai pegar o Ratinho Júnior, eu acho que a gente tem... Isso aqui é a primeira vez que alguém vai falar num podcast sobre a participação da família do Ratinho nessa história toda, que infelizmente estão envolvidos. Aí você vai pegar a turma do Roberto Campos Neto, chega no Tarcísio, aí você vai chegar na Greja Lagoinha, aí vai chegar nos influenciadores de direita ligados a esses caras. Então, sim, da direita à esquerda, do topo à base. Fundo de pensão no Rio de Janeiro, fundo de pensão no Amapá. Governadores dos mais diversos. O Rui Costa, Distrito Federal, Amapá, Bahia, Rio de Janeiro. Assim, se o Brasil fosse um corpo e o Banco Master é um câncer, a gente tá com metástase em quase todos os órgãos. Então, a República Brasileira, ela tá fazendo quimioterapia, tá pra morrer, e a galera não tá nem ligando. É um parente teu que tá morrendo de câncer, e a galera, nossa, o tio Zé tá morrendo, nem sabia. É mais ou menos isso. As pessoas não se ligaram o tamanho do impacto desse escândalo. As pessoas, na verdade, elas estão sendo sempre convencidas a falar de qualquer outra coisa. E aí vai uma crítica, por exemplo, a quem ficou gastando tempo falando de o Nicolas tá marchando para o Brasil. Até agora não vi utilidade disso. Eu sei que as pessoas deixaram de falar do Banco Master pra ficar falando do drama de uns caras de 20 e poucos anos que ficaram com bolha no pé. Né? Guerra política. Não é guerra política, tô sendo concreto. Tá. Eu posso te provar, depois eu vou te dar alguns gráficos aqui. Tá. Aquilo foi um buraco negro de atenção. Ou seja, as pessoas pararam de falar de outros temas pra falar daquilo. Que era basicamente um Big Brother, um rancho do Carlinhos Maia de influenciadores de direita. Eu quero saber o que esses caras estão fazendo contra o Banco Master. Eu tô amanhã numa manifestação. Ninguém ali tá proibido de ir à manifestação, eles podem ir. Então convidava, apareçam na manifestação. Agora, ninguém quer chamar a manifestação contra o Banco Master? Por quê? Tô só jogando. É estranho. É estranho porque ninguém... Cadê a esquerda? Teve manifestação, pra não falar que eu tô de politicagem. O PT chamou manifestação contra a corrupção agora em janeiro. E também no final do ano passado. Veio o Caetano Veloso, veio toda essa galera. Quanto anistia, no caso, não foi? Não, teve da anistia, depois teve um genérico contra a corrupção. Bem genérico. Contra tudo que tá errado por aí. Pois bem, cadê eles falando do Banco Master? Uma manifestação ombudsman, né? Do próprio governo. O governo criticando a corrupção que tá rolando aí. Aí rolou em São Paulo e rolou no Rio. Então, por que ninguém fala? Vamos pedir pra afastar o Dias Toffoli? Afasta já o Dias Toffoli. Esse aqui tá perigando cair. Dias Toffoli dá pra ser a primeira vez que os brasileiros vão retirar um ministro do STF da sua cadeira. Hoje ele não tem sustentação nem dos pares dele. Se apertar muito não vou ficar dando, tem que ser cuidadoso aqui, eu sou pré-candidato, mas assim... presidente de partido, né? Também. Então assim, se apertar direitinho, os outros já largam a mão dele. Então... agora é a hora das pessoas entrarem em campo. Acho que é o momento das pessoas entrarem, porque o Renato tem muito detalhe pra gente mergulhar no caso do Master, mas é de longe o maior escândalo da história. Deixa eu entender, cara, porque minha percepção, puramente minha percepção.
Parece que o brasileiro, ele já está anestesiado de tanto escândalo. Então, quando o Renan fala assim, porra, é o maior escândalo da história, o cara fala assim, pô, irmão, é mais um. De novo. De novo, É outro maior. Porque, assim, com a minha memória, assim, cara, compreendendo o mundo, talvez eu começaria com o escândalo que mais me chamou a atenção, início da vida adulta, foi o Mensalão. Né? 2005, talvez? 2005. 2005 teve um impacto ali na eleição, mas nada demais também, o Lula se reelegeu. Depois teve Mensalão, teve escândalo no Correio, que sempre tem escândalo no Correio. Aí depois teve o Petrolão, depois teve a Lava Jato, tudo isso, e impeachment. Aí, o brasileiro, agora, aí teve o INSS ontem, esses dias, poucos meses atrás, INSS, 90 bilhões. Aí o cara vê 12 bilhões no Banco Master, ele não consegue ter essa dimensão. Você começou a tua fala, Renan, eu acho que muito bom, fica de forma clara, quando você cita assim, ó, antes, a Lava Jato pegava setores da economia, o sistema financeiro pega todos os setores. Mas, assim, qual a gravidade desse Banco Master? Eu quero, assim, realmente detalhes para que quem esteja em casa fique impactado, né? De fato, é muito impactante você saber que o cara comprou, parte... do BRB. Ou... Tá. Ele comprou parte do Banco Regional de Brasília, que é o Banco Estatal de Brasília. Foi descoberto agora uma auditoria interna. O dono do Banco Master já estava dono de um petróleo. Sócio, né? Já era sócio do Banco de Brasília. E dono de postos de petróleo na Venezuela. Que eu corto minha mão que ele não obteve esse contato com a turma do Lula. Porque ele começou a fazer contatos com o Lula. Teve 4 reuniões com o Lula já. Nenhuma dentro da agenda do Lula. Documentadas. Assim, eu vou fazer uma questão de ordem, Glauber. Você é o chefe aqui, eu preciso determinar. Por favor. A gente pode ir do começo? Por favor. Então vamos contar a história. Gostaria, que a gente vai ficar completo, tá, né? vai ser a história completa do Banco Master. E aí depois, a questão política, né? Sim. Dar César o que é de César, bater em quem tem que bater, né? Mas eu acho que estaria, né, numa pegada completa, até porque eu acho que isso aí vai ditar a política em 2026, né? Nós temos tema de segurança, estamos muito confortáveis para falar de segurança pública. E a questão do Banco Master, por exemplo, o governo em Brasília só se fala no BRB, né? Porque o Distrito Federal tem um BRB como um patrimônio, né? Então, isso está respingando no Ibanez, está respingando no atual governo, em eleições em Brasília, e vai respingar em eleições no Brasil todo. E também na pauta presidencial, né? Por favor, Renato. Inclusive, acho que foi hoje ou ontem, o STJ, né, que é quem investiga os governadores, abriu um inquérito novamente para investigar o Ibanez, que, pelo amor de Deus, né, assim, quem conhece sobre o escândalo do Banco Master tá vendo o envolvimento claríssimo, né, do governador do Distrito Federal, primeiro nessa tentativa de compra, né, que ele quis fazer com o Banco Master, e também com a questão previdenciária, né, que aqui no Rio de Janeiro já foi preso o presidente da Rio Previdência, enfim, todos esses governadores que colocaram dinheiro dos aposentados no Banco Master, já sabendo da falcatrua, né, que é o nítido, o que está claro para todo mundo, essas pessoas precisam ser punidas, né? E uma coisa interessante que o Glauber falou, né, desses sucessivos escândalos. O escândalo do INSS é um escândalo que se conecta com o escândalo do Banco Master, né? Porque ele parte de de algo que poderia ser positivo, que são a flexibilização de regras bancárias que deram vazão para quem queria fazer mutreta realizasse. Então começou a fazer, teve mudanças que permitiram, por exemplo, fazer as mudanças dos descontos obrigatórios, que tem a ver com o caso do escândalo do INSS, tem a ver agora com o escândalo do Banco Master. Então, em algum momento, eles até se conectam, né? Tanto que você vai ver na... Começa a traduzir, Renato. Você está falando em termos conceituais. É muito conceitual? Tem que ser mais mais direto, mais simples. Linguagem simples para quem está em casa entender. Entender assim, descontos de um crédito consignado transformados num derivativo, entendeu? Vamos... Então vai lá. Não, você começa. Eu o cara cortou meu raciocínio. Eu sou um presidenciável generoso. É que ele fala com o povo agora, ele tem que falar muito simples. Eu conheço de povo. Eu tenho cheiro de povo. Cara, eu tava dizendo que o escândalo do INSS se conecta com o escândalo do Banco Master, porque houve mudanças que foram feitas, mudanças na legislação, que permitiram determinada flexibilização, que veio
que quem queria fazer mutreta se utilizou dessas mudanças para isso. Então começaram a pegar aposentados em determinado... Isso começou, inclusive, na Bahia, né? Que tinham o cartão de crédito consignado, pegaram esses aposentados e começaram a fazer descontos obrigatórios da folha deles. Ou seja, quando eles não estavam imaginando do nada, tinha um descontinho ali na última página do cartão de crédito que chegava deles. O que significava isso? Isso era um desconto que estava sendo feito sem anuência da pessoa e tinha alguém ganhando esse dinheiro, embolsando esse dinheiro. Tá? Então, parte do escândalo do Banco Master também começa daí, que é a conexão disso com o INSS. Bem do começo. Vamos lá. O caso do Banco Master começa da seguinte maneira. Havia um roleiro de Minas Gerais chamado Henrique Vorcaro. Era um roleiro de Minas. Que tinha um sonho. Ele... O filho dele tinha um sonho. O filho dele tinha muitos sonhos, né? Mas esse roleiro, que chama Henrique Vorcaro, ele era muito amigo do dono da Lagoinha, que é o primeiro Valadão, que é o... Esqueci o nome. Márcio Valadão. O pai da Ana Paula e do menino lá. E eles eram amigos, e ele esse roleiro ajudou a igreja a crescer e começou a fazer negócios do filho, o Daniel Vorcaro, junto com a turma da Lagoinha. Inclusive ele, Henrique Vorcaro, deu para o André Valadão sua primeira BMW. E o André Valadão falou, obrigado, isso foi Deus intercedeu por mim, porque ele não conseguia pagar as promissórias ali da BMW, aí o Henrique Vorcaro, não, tá tudo ok. E esse é um dos problemas na igreja brasileira, né, cara? A igreja tem isso, né? Então, recebem doação, porra, Deus tocou no coração, mas como que a gente vai separar, né, cara? Quando começa a se envolver em escândalo, porra, tá lavando dinheiro, não tá, é a favor. É triste, né, cara? Ainda mais para quem frequenta a igreja, para quem contribui, né, para quem, enfim, por favor. Ali eles já eram roleiros conhecidos, começam a ganhar uma grana, eles tiveram uma rede de TV junto com a Igreja Lagoinha. Mas o salto deles dá nas obras para a Copa do Mundo, quando eles conseguem pegar a marca de um hotel e constroem com uma outra turma um hotel ali em Belo Horizonte, voltado para a Copa do Mundo, tá? Ali eles se capitalizam e ali eles fazem alguns contatos. Dentre esses contatos, eles fazem contatos com uma turma da Bahia, que inventou, no meio do governo do Rui Costa, eles inventaram um produto. O que era o produto, para todo mundo entender? Vamos supor que o cara treinou no Estratégia Concursos e entrou e virou um concursado lá na Bahia. Surgiu um produto financeiro que é assim, ó, pega um empréstimo comigo, com o Credit Sexta, e eu debito do seu recebível líquido e certo, que é o seu salário, dado que você tem estabilidade, eu debito do seu salário as parcelas. O que eles criaram? Ó, tem muita gente que pega, nem percebe, a gente vai jogando uma tarifinha no meio, a gente vai jogando um produtinho no meio, e aí a gente precisa de um banco para operacionalizar isso. Por quê? Porque como nós aqui no governo da Bahia temos acesso a muitos concursados, e ainda tem os municípios, a gente consegue enfiar nos municípios. Imagina se a gente tem um banco, pega esses recebíveis no longo prazo, ou seja, pega essas dívidas que foram geradas em nome dos funcionários de muito tempo, transforma num produto financeiro e com base nisso você alavanca, que bancos podem alavancar, e aí sai emitindo título e o banco estoura. Então, juntou essa turma, e aí o Vorcaro se torna meio que o testa de ferro, para arrumar um banco. E eles compraram um banco falido, que chamava Banco Máxima, e aí eles começam a operacionalizar o roubo com esse Credit Sexta na Bahia com o Banco Máxima. Aí eles viram não mudou o nome de Banco Máxima para Banco Master. Então, eles pegaram o Banco Master para já tocar um golpe que estava rolando na Bahia. Então, tudo isso começa com um golpe que estava rolando com o PT na Bahia nos anos 2010. Então, eles adquirem o banco para que o banco fizesse esse esquema. Então, o banco foi compraram um banco falido, meteram o Credit Sexta nesse banco, o banco se capitaliza, começa a emitir títulos baseados nessa garantia futura de que vão receber o dinheiro dos concursados, e aí meteram-lhe, né, os famosos títulos, que era o CDB do Banco Master. Antes uma coisa. Você citou 2010, cara. 2010 mesmo? Não, 2020. Anos 2010. Tá. Porque isso é no meio, 2015, 16, 17, começam os contatos. Porque é o seguinte, o cara que criou esse Credit Sexta se chamava Augusto Lima. Sim. Esse Augusto Lima, quem quiser pesquisar sobre ele, você vai ver um monte de matéria que vai relatar a relação de proximidade que ele tinha com os petistas da Bahia, né? Então, Jacques Wagner, hoje senador, o Rui Costa, que foi governador, hoje chefe da Casa Civil, e o Jerônimo Rodrigues, a posteriori, até então secretário de Educação na Bahia, e depois
governador. Então esse cara tinha essa relação de proximidade com esses caras. E uma coisa curiosa, que acho que aí a gente vai deixar lá pro final da linha cronológica, é que esse produto, o Cred Sexta, né, depois de todo o escândalo desnudado aqui que a gente vai falar do Banco Master, o Cred Sexta se torna como se fosse um produto super tranquilo. É tipo um Crefisa, né? Continua normalmente e tentam repassar ele para outro banco. Sim. Nos dias de hoje e tratar como se algo fosse normal. Ou seja, meio que tentando salvar aquilo que eles tinham criado lá no início, que deu origem ao escândalo todo. Então o que começa? Para operações, um esquema que tinha na Bahia, eles pegam um banco, colocam como presidente do banco o cara que criou o golpe na Bahia, que é esse cara que ele citou. CEO do banco. O presidente, o dono do banco é o Vorcaro. Aí eles começam a emitir os títulos, que são os CDBs do Banco Master. E aí eles começam a perceber assim, pô, a gente já começou no esquema usando o Estado. Vamos começar a pegar outros produtos financeiros correlatos que a gente consiga comprar agentes públicos para alavancar. Então, eles começam a investir em empresas em recuperação judicial que estavam quebradas, porque assim, numa empresa de recuperação judicial você tem um administrador judicial, você tem o juiz do caso, e eventualmente as empresas ou têm muita dívida tributária, portanto ele pode fazer um contato com o governo estadual, com a Secretaria da Fazenda, dívida com o banco, e se for banco estatal você pode, né, molhar a mão de um aqui para não ter execução, outro ali se tem execução, governos estaduais de toda sorte, ou eles têm contratos. Por exemplo, a Ambipar, que é uma que eles participam de recuperação, a Ambipar é uma empresa meio que de saneamento e de lixo. Cara, você pode só pagar um monte de gente para arrumar contato para a Ambipar, você alavanca a Ambipar. Literalmente eles fizeram isso. Sim. Então ele usou a grana que ele capitalizou para entrar em recuperação de empresas, altera o balanço, começa a usar essas empresas para comprarem títulos do Banco Master. Então você fica gerando, vamos dizer, ele investe dinheiro no cara e o cara compra título do Banco Master, aí os títulos acabam, vamos dizer, ganhando validade, começam a rodar no mercado e todo mundo, pô, tá bombando o Banco Master. Então eles foram criando, vamos dizer, uma roda que em algum momento vai cair, porque é tipo uma pirâmide, e investindo em coisas públicas e imaginando o quê? Que se eles forem comprando os agentes públicos, botando debaixo do braço, botando no bolso os agentes públicos, ele resolve os assuntos e se alavancam. E eles conseguiram isso por um tempo. A Ambipar é um caso claro. E aí eles começam também a usar uma rede de fundos, e aí que entra o fundo do PCC, que é o REAG, que são fundos que operavam todas as maluquices, desde combustível roubado, ou combustível batizado, ou negócios do PCC que são lavados nesse fundo, ou compra de empresas públicas. Por exemplo, o Tanuri do REAG comprou a EMAI, que é a empresa de saneamento básico em São Paulo, também saíram comprando coisa no Paraná. E aí você criou toda uma rede, porque começou a funcionar, em que você compra agente público, o agente público te beneficia na empresa que você está recuperando, ou você compra precatórios, que são recebíveis que dependem do poder público, molha a mão do cara certo, o cara paga o precatório e você compra ele antes, já sabendo que ele vai ser pago. Precatório, ou até pré-precatório. Com pré-precatório, no banco você consegue calcionar outras operações, ou seja, eles hiperalavancaram o banco, e uma das medidas para hiperalavancar o banco foi usar agentes públicos para lhe beneficiar. Então o Vorcaro começa com um cara aleatório na Bahia, e aí ele vai subindo, rapidamente ele tá no presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que foi apresentado para ele pelo Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, e logo em seguida ele já estava com o Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura do Bolsonaro. Isso muito rápido, 2021 já. E ele começa, né, bom, tô aqui no governo Bolsonaro, cai o Bolsonaro, entra o Lula, preciso comprar os caras no governo Lula. Do nada aparece um contrato de 1 milhão por mês com o Guido Mantega, que deu acesso ao Vorcaro no PT. Aí aparecem uns contratos com ministros do STF, a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato, mas o STF ele chega no final. E por que ele chega no final? Porque quando a casa tá caindo, você quer... Não, já vou te passar a bola. Vai lá. Quando a casa começa a cair, ele começa a pensar, bom, vai falir o banco, eu não vou conseguir pagar os títulos que eu soltei no mercado. Então eu preciso um soft land, eu preciso pousar essa nave. Aí eu vou passar aqui a bola pro Renato. Não, pulou Só uma parte. curioso, Renato, deixa eu só fazer um parênteses, que você foi do PT na Bahia, né? Aí depois passa por São Paulo, PCC, aí você chega no Ciro Nogueira, no Bolsonaro, aí agora no Mantega, no Alexandre de Moraes, tem o Lewandowski também. Pô, Toffoli, tu citou a República toda, cara, entendeu? Eu não cheguei nos governadores ainda. Vai, continua então, por favor. Não, que
Na parte que o Vorkaro ele é apresentado, né, pro Roberto Campos Neto, pô, todos os outros players do mercado, os outros grandes bancos, tirando aqueles que também estavam lá vendendo CDB do Banco Master, né, as principais instituições financeiras, né, hoje todo mundo tira o pé, né, não tenho nada a ver com isso, né, mas a gente sabe que esse tipo de produto era empurrado aí pros clientes comprarem, né. Mas enfim, os outros players, olhando isso, os outros bancos, avisaram o Banco Central, né? Que é o que você faz se tem algo ali ocorrendo de minimamente estranho no teu mercado, né? Vocês fariam o mesmo no lugar deles. E avisa o Banco Central, avisa o Banco Central, avisa o Banco Central e nada. Fizeram 47 alertas até o Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, e ele não faz nada. Não faz nada, nada. Por quê? From London hotels to Paris apartments. Então, acho que me parece que toda essa relação que foi criada dele com as pessoas ligadas ao Banco Master, do momento do crescimento do Banco Master, começou a ficar complicado. Só que a situação era tão grave, tão clara para todo mundo que participava, que no último mês, nos últimos 15 dias, né, de gestão dele no Banco Central, ele resolve fazer a primeira reunião com o Daniel Vorkaro, onde ele fala, olha, para você continuar com o seu banco, você precisa colocar 12 bilhões de reais aqui, né? Porque se você precisa colocar esse dinheiro aqui, porque tem o CDB e tal, acima, blá, 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 inflacionado, precisa colocar 12 bilhões. Deu essa responsabilidade para ele. E digamos que o Daniel Vorkaro, quando você fala para ele conseguir dinheiro de alguma forma, ele não vai conseguir da forma mais republicana possível, né? Ele vai tentar da forma que ele cresceu, da forma que ele fez o banco dele crescer, né? Que não é a mais leal possível. E aí ele vem para a parte dos governadores. Mas 12 milhões não? Você falou? Bilhões. Tá. Tipo assim, você é sócio, injeta aí 12 bi pra eu saber que esse banco vai ter liquidez. Perfeito. Porque uma das Total estratégias para ele sentido. crescer, eu acabei não... eu acho que não fui tão claro nessa parte que é importante colocar. Então logo ele começa com o Crédito Sexta, o Crédito Sexta alimenta ele com uma carteira. Você tem uma carteira de recebíveis. Com base na carteira ele começa a emitir o CDB. Que todo banco emite CDB. E ele pagava o CDB dele 150% do CDI. Ou seja, acho que o CDB mais rentável do mercado era o dele. Com base nesse CDB, ele botou um monte de gente para vender o CDB dele. E na verdade ele vendeu 30 bi de CDB. Muita, quer dizer, Foi 40. Foi mais que eu citei. Não quero ser indelicado, mas só uma corretora famosa vendeu 30 bi de CDB. Ontem foi falado aqui que a XP vendeu 26 bi. Vamos falar nome ou dar processo? Pode falar. Pode. Não tá no jornal? Não só a XP, mas Não só a XP. a Mas a XP XP foi a que vendeu 70%, 60%, Então, 100%. beleza. E venderam. Outros venderam também, né? Sim. Outros grandes. Ontem eu tive aqui com o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Ele é um cara polêmico, né? Com histórico aqui no Rio, algumas prisões e tal. Mas ele tem muita informação que ele traz de investigação, ele é jornalista, ele tem acesso e ele estuda, né, em relação a isso. Ele deu esse número de 26 bi vendido pela XP, né, que seria a principal corretora hoje do Brasil. E nessa aí, cara, Mano Walter poderia ter comprado o título, né? Muitos Mano Sim, Walters com compraram. certeza. Exatamente, entendeu? Então, mas e aí, cara? Aí continua. E aí ainda entra também a emenda. Que eu ia falar do título, esses Vai títulos. lá. Esses títulos foram enfiados em todo mundo que eles podiam enfiar. Então, o mercado financeiro vendeu o título, com a promessa, tá pagando muito. Foi a época, inclusive, que... não é nessa época, né? Mas tem até um vídeo muito famoso da Gabriela Prioli falando, não, é uma estratégia de ganhar mercado, né? E aí eles começaram a enfiar esses títulos, por exemplo, eles vieram aqui no Rio, chegaram na Previdência do Rio de Janeiro. Imagina, Previdência. Levou um bi, né? Você tem que botar na Previdência, sabe? Investimentos conservadores, garantidos, bem tranquilão. Seguro. Meteram o Banco Master na Previdência do Rio. Foram no Amapá. Um sujeito no Amapá falou, me parece uma grande ideia comprar Banco Master. E meteu-lhe mais centenas de milhões no Banco Master. Distrito Federal também. E aí o Vorkaro que precisava se capitalizar, então ele começa a enfiar os parceiros deles, eles começam a injetar coisa dentro do Master. Houve agora a novidade do dia, que um desembargador lá no Maranhão teve a brilhante ideia de tirar todo o recurso dos depósitos judiciais do Maranhão e jogar no BRB. Do nada. Do mais absoluto nada. Por que o BRB? Hoje a gente descobriu. O Vorkaro sócio, né? Mas o Vorkaro começa a ficar preocupado e ele fala, bom, se eu preciso injetar um dinheiro, e o meu banco pode quebrar, então eu tenho duas opções. Ou eu vendo o banco,
ou fácil injetar dinheiro. E nisso ele vai para cima do Banco de Brasília. Ele vai para cima do Ibanez, que é o governador do DF. O Ibanez vou falar 3 pessoas muito próximas do Ibanez. Michel Temer, que tem um contrato de consultoria. O Antônio de Rueda, que é o presidente do União Brasil, que não sei se tem um contrato de consultoria, mas é muito amigo e frequenta os rolês do Vorcaro. E o Ciro Nogueira, que é o lobista maior do Vorcaro. Os 3 são próximos do Ibanez. E o Ibanez começa a atuar ali, junto ao BRB, para que o BRB ou compre o Banco Master, ou compre títulos do Banco Master. E aí o BRB compra 12 bi, é o mesmo nome, 12 bi e 800 em títulos do Banco Master. Imagina o seguinte, todo mundo já sabia, o Banco Master tinha 38 chamadas do mercado financeiro junto era a CVM... Ou não, junto ao Banco Central. Banco Central do mercado. Ao Bacen. 38 chamados. Isso aqui é esquema. Cuidado que isso aqui tem que brecar, que isso aqui tá um golpe, tá dando golpe na praça. E aí um cara do BRB fala, não, eu vou comprar quase 13 bi desse material podre que tá rodando no mercado e que todo mundo no mercado financeiro sabia. É óbvio que comprou motivado por alguma coisa que não é a análise técnica do balanço do Banco Master. Porque qualquer um que fizesse à época uma análise do balanço do Banco Master fala, isso aqui não fica de pé. E compraram. E aí, então ele pedalou. Então, se a gente tá vendo já, especialmente a partir de 2023 e tal, o Vorcaro pedalando. Ele tá pedalando para tentar se salvar. Tá, agora vamos desenhar isso aí, porque assim, eu entendi que ele foi e fez os esquemas dele com vários atores no Maranhão, desembargador, Rio Previdência e tal. Mas a gente tem que falar o principal, né? Porque assim, o cara que detém de 3 bi de recurso e coloca 3 bi em algo muito suspeito e vai lesar não o patrimônio próprio dele, vai lesar, no caso da Previdência, os servidores, vai lesar, você falou que no Maranhão era o quê? Era o dinheiro dos depósitos judiciais. Depósitos judiciais, ou seja, a garantia das pessoas em disputa judicial, ele bota 3 bi lá. Irmão, tem a volta, né? Lógico que tem. Então, assim, dá pra gente falar disso ou não temos essa informação? Porque, assim, o cara que botou 1 bi dos aposentados do Rio, de repente voltou 50 milhões, voltou 100 milhões, voltou como? Então, assim, é sobre isso que nós estamos falando, né? Porque senão parece só que é uma decisão empresarial errada, né? Então, assim, vários estados, vários setores, os atores que detêm o poder, né? Tanto no Supremo, tanto no Bacen, seja em qualquer outro lugar, os caras fizeram muito dinheiro. E isso, sim, deixa ainda mais um escândalo da sacanagem. As malas para um lado, mala de dinheiro para o outro, partido político. Fala mais, por favor. É que é aí que o jogo fica interessante. O jogo fica interessante aí por quê? Porque a partir do momento que o Vorcaro... eu sempre cito isso, tem uma série de mafioso americana dos anos 2000 que chamava Boardwalk Empire. E tinha um mafioso que chamava Nuck Thompson, e o mafioso falava... There's no half gangster, ou you can't be half gangster. Tipo, não existe meio gangster. Se você vai ser gangster, você tem que ser gangster completamente. E o Vorcaro entendeu isso. O Vorcaro entendeu assim, não dá pra eu comprar só um cara. Se eu comecei a comprar um, eu vou comprar todo mundo. E ele foi se alavancando na compra das pessoas. Um exemplo que eu dou é a compra da Ambipar, uma empresa quebrada em recuperação judicial. A partir do momento que ele consegue contratos pra Ambipar, e aí o mercado começou a ver, nossa, a Ambipar tá crescendo, aí ele começa a comprar todo mundo pra ajudar com contratos pra essa Ambipar. E aí você começa a ter um escândalo próprio da Ambipar. É óbvio que ele molhou a mão de todo mundo. Tem um cara, ele foi no Market Makers, que é um podcast do mercado financeiro. Sim. E o cara falou, cara, dá pra analisar aqui o balanço do Banco Master. Qualquer um que analisasse as despesas administrativas no balanço do Banco Master, que é qualquer coisa, despesa administrativa, fala, não existe. Um banco não tem tanta despesa administrativa. Um banco de investimento não consegue gastar tanto coisa. Que é isso? Ele tem 10 mil escritórios. Então tinha uma despesa que era usada e que ele já estava lavando ali, que era usada para sustentar o pagamento multimilionário desses caras. Tanto os oficiais quanto os não oficiais. Os oficiais a gente viu, eles tinham contratos de consultoria com a República inteira. Ex-presidentes, ex-ministros da Fazenda, ministros da Justiça. Tô falando Michel Temer, o Guido Mantega, o Ricardo Lewandowski. Ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, que tem toda a diferença. Né? Tem mais... Viviane Barros de Moraes. Com um contrato que não existe em escala global de advocacia. 129 milhões... 3 milhões por mês, né? E aparentemente ela tinha que fazer as defesas em cortes superiores, né?
E aí foi visto que ela só teve uma vez, sabe, numa corte superior pra defender um assunto do Master. E é assunto menor. Um cara, posso ler um superchat de Pode, vocês aqui? por Ele falou favor. assim, ó. De verdade, eu não entendo por que vocês complicam tanto pra explicar. De forma curta e simples. É um esquema de pirâmide usando o CDB. Portanto, ele pagava rendimento com o dinheiro que entrava. Por isso estava atrás demais. Não era só isso. Era isso também. Uma parte. Isso é uma parte do escândalo. Porque existem esquemas de pirâmide que você não precisa comprar a República inteira pra fazer o esquema de pirâmide. A questão é que, naturalmente, ele usou as coisas pra pagar o CDB dele, mas isso não explica o poço de petróleo dele na Venezuela. Ele simplesmente foi para um outro ramo de negócio na Venezuela. Isso não explica, por exemplo, que ele pegou um pedaço do dinheiro dessa operação e montou uma operação paralela com o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que é a Moriá Assets, que era uma empresa de venture capital que ele ficava investindo em um monte de coisa. Dava quase bilhão os investimentos dos caras. Então é óbvio que ele montou outros negócios paralelos, ele montou todo um aparato de negócios. E óbvio que, o que é uma outra, o precatório. O precatório, ele estava ganhando dinheiro com a operação do precatório. Então não era só isso, era também isso. E o problema é assim, se quiser entender nos detalhes, a gente vai precisar explicar nos detalhes essas coisas. Por quê? Porque o grande crime é a compra dos agentes públicos. E o fato dos agentes públicos perceberem que isso tudo estava acontecendo e continuarem se vendendo nessa história, que é a coisa mais maluca. E aí você vai percebendo que eles estavam envolvidos com todo mundo que era um grande agente público no Brasil. Então, a dimensão começa a ficar grande. Né? Essa parte a gente chegou no BRB, vai dar na fase assim, acho que vai dar calote. Que é a emenda... A emenda Vorcaro, né? Que é basicamente o seguinte. Se você tem um dinheiro investido num banco, você tem... o Estado, ele tem um negócio que chama Fundo Garantidor de Crédito, agora famoso na FGC, que ele garante que até R$250 mil que você tem investido lá, ele pode te devolver. Apesar, né, que a gente sabe que o Estado ele tem, acho que coisa de 3% ou 4%, né, garantido do FGC. Ou seja, se tiver uma quebradeira geral em mais bancos, o Estado também não vai ter como pagar. Mas, beleza, ele tem lá o Fundo Garantidor de Crédito. E aí ele pagava até esses 250 mil. Só que quando já estava no momento que o Vorcaro já estava afundado já no esquema dele, já tinha tentado pedalar, pega um dinheiro daqui, puxa um governador dali, não estava tendo jeito para ele recorre ao grande amigo dele, Ciro Nogueira, que tenta passar no Senado a chamada emenda Vorcaro. O que ele queria com isso? Ele queria aumentar o valor do FGC de 250 mil para 1 milhão. Para 1 milhão de reais. Né, no primeiro momento. Ou seja, para fazer com que o Estado garantisse até 1 milhão de reais para todas as pessoas que tinham dinheiro investido lá. É pior que o Estado. Quem ia garantir são os outros bancos. Também. Isso que eu ia te falar, cara. Acima de 250, a pessoa toma prejuízo sem que ir para a justiça. Sim. Não é isso? Sim. O lance do FGC, ele tem um erro embutido. Assim, é uma discussão séria sobre o FGC. É legal garantir o pequeno investidor, mas só o pequeno. Porque investir no mercado tem risco. Quer dizer, eu vou lá, boto 1 milhão no Banco Master, eu boto 600 mil reais no Banco Master, começa a ficar girando, aí ele vai lá, eu sei que é um título podre, aí ele vai lá, vai dar calote e eu recebo esse dinheiro. E ainda paga com os rendimentos, né? Isso é injusto. Então o que os caras queriam... O que os caras queriam fazer era uma rodada de recapitalização do Banco Master com o FGC subindo a 1 milhão. Porque isso significa o seguinte, a partir do momento que o FGC chega a 1 milhão, o risco que você tem é 1 milhão. Eu posso contrair 1 milhão de risco que tá tranquilo, eu vou receber do FGC. E aí eles iam motivar investidores a botarem mais grana no Banco Master com essa emenda. O Ciro Nogueira quase passou. Ele é um dos caras mais influentes do Senado, ele quase passa. Barraram por pouco, pegaram ele no pulo, até chamaram de emenda Vorcaro e não passou. Aí o Vorcaro fica engripado, e o que ele fica tentando fazer é interferir lá no governo Lula, especialmente depois que entra o Galípolo, para tentar postergar a quebra do banco, só que isso fica muito público, e aí vem a liquidação do Banco Master, e aí o escândalo, nossa, descobrimos o escândalo. Só que agora a gente está descobrindo as ramificações do escândalo, porque o que o Vorcaro tentou fazer no final foi, vou tentar reaver, né, voltar atrás na liquidação do banco, vou tentar... E, né, agora no fim do ano, vou convencer um aliado no TCU, que era o Jonathan de Jesus, a desfazer a liquidação do banco, para o banco voltar a ficar de pé. E é um absurdo, porque o banco volta a ficar de pé, mas o banco não consegue se pagar, ele dá calote no mesmo momento e ele quebra no mesmo momento. Mas era uma estratégia até de proteção jurídica que ele queria fazer. E depois eles conseguiram, mesmo com o Vorcaro preso e saindo da cadeia, através do Alcolumbre, ele conseguiu nomear um sujeito, que é o Otto Lobo, com nomeação via Lula, para a Comissão de Valores Mobiliários. Para a presidência. E esse Otto Lobo é um cara que está lá nomeado para ajudar o Joesley Batista
e o Vorcaro, o Joesley e o Vorcaro, que são amigos. Sócios o em Otto operações. Lobo era diretor já da CVM e todas as decisões dele, né, foram no sentido de decisões pró-Banco Master, né? Então, Sim. ele foi o cara ali colocado depois, né? Tem essa tentativa de colocá-lo na presidência justamente para isso. Tá, pode falar. Por que esse escândalo é tão bizarro? O cara foi preso e saiu, e mesmo assim ele conseguiu, ele é tão poderoso, ele comprou tanta gente, que ele tava lá assim, ele botou o cara da CVM, o presidente da CVM, indicação do Lula, é uma indicação do Banco Master, com o Banco Master tendo sido liquidado. E aí, né, o Dias Toffoli começa a interceder no processo, descobrimos que o Dias Toffoli ele tem relações, vamos ser claro, empresariais, né? Não o Dias Toffoli, o irmão do Dias, tomar cuidado para não tomar... O irmão que é padre, né? O irmão que é padre, que mora numa casinha... É um grande investidor de mas resort ele- também, né? Simples, né? E aí aquela entrevista do Estadão com uma... Com a esposa do irmão dele, a cunhada também, do Dias uma Toffoli. casa simples, né? Que também é sócia. Que ela diz que, imagina, meu marido nunca teria um resort. Não Moço, tem um resort. olha pra minha casa, moço. Você não tá vendo, né? A sinceridade aí né, dela pega de surpresa. Mas assim, irmão, eu tô entendendo. Ele foi comprando tudo e assim, cara, sabe o que me chama a atenção? Quando você fala de um milhão mensal pro Manteiga, não é pro Manteiga, né? Quando você fala de 3 milhões e tanto para a esposa do Alexandre de Moraes, não é para ela, né? Porque assim, irmão, para quem vai esse dinheiro? Vai direto para os agentes políticos? Né? Vai direto para os ministros da Suprema Corte? E outra coisa, irmão, por que você sabe que tem esse contrato de 129 com o Banco Master? Por que você sabe que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões, 3 milhões e meio por mês? E as outras empresas que nós não sabemos? Quantos contratos tem? Então, Porque assim, o Banco Master é o destaque. Sim. Só que quando o Banco Master tem problema e ele é liquidado, começou a ter um vazamento dos contratos diretamente com o Banco Master, perfeito? Sim. Só que um cara como o Vocar, ele tem quantas empresas? dezenas, Ele tem quantos operadores financeiros? centenas. E vendedores Quantas- no mercado financeiro, milhares. Pois é, então, quantos contratos nessas centenas e milhares de empresas também não tem com os agentes públicos Sim. da República? Sim, bom, se você... lembra que tinha aquela série... a da droga lá, maravilhosa, você gosta dessa série também? Breaking Bad. Breaking Bad. Aí fizeram um spin-off do advogado Breaking Bad, que é o Better Call Saul. Essa é melhor que o Breaking Bad, inclusive. Tá? O que você faz? No caso do Vorcaro, você pode fazer os spin-offs. É. Você vai fazer um só spin-off, que é o spin-off do Nelson Tanuri. Assim, As Aventuras de Nelson Tanuri. Que é um cara do REAG, que por si só, ele tá na Operação Carbono Oculto, que envolve PCC, que envolve combustível, mas que envolve, assim, compra da EMAI, que é a empresa de saneamento básico de São Paulo, que aí ele usou títulos do Banco Master para calcionar a compra, aí tem calote, aí o Tarcísio do nada vai e faz, convence né, os adquirentes da Sabesp a comprar a EMAI, aí ele foi atuar lá no Paraná, no mesmo estado em que a turma do Banco Master tinha relação com o Ratinho Pai. Assim, você entendeu? Se eu puxar só o spin-off do Tanuri, dá um dos 10 maiores escândalos de corrupção do Brasil. Ou seja, os spin-offs já são gigantescos. Se eu ficar só na side quest, só na aventura do Ibanez, BRB, Tem tá no história. universo. O próprio Jonathan de Jesus, que você citou antes, Renan, que foi uma indicação do Hugo Mota, uma indicação do Centrão pro TCU, que tá lá defendendo esses interesses, né? Ele foi o que deu aquela decisão no TCU dizendo que, não, o Banco Central talvez esteja sendo meio apressado, né, de fazer isso. E tem também o da briga das instituições, né? Porque a primeira fase da operação contra o Daniel Vorcaro, ela sai na primeira instância. E depois disso que o Toffoli traz a investigação para ele e diz que qualquer passo dessa investigação tem que passar por ele próprio, né? Até de uma maneira meio estranha, dizendo como que a polícia deveria agir, dizendo que tudo que for apreendido tem que ir pro gabinete dele, né? Como se parece que ele tivesse medo de alguma coisa, Sim. né? Que tivesse ali nos bens ali dos presos. E aí, nesse sentido, a Receita Federal e o COAF e a Polícia Federal, né, que já estavam fazendo essa investigação, que já no juízo de primeiro grau, eles veem a continuidade da operação sendo interrompida pelo Toffoli. Então, nesse sentido, eles também se rebelam contra o Supremo Tribunal Federal e começa o vazamento de informações. É por isso que a gente sabe dos 129 milhões,
é por isso que a gente sabe do Toffoli, é por isso que a gente sabe do Lewandowski, né? Porque essas informações foram vazadas ali da Receita Federal, do COAF, e que depois o Alexandre de Moraes ainda retalha as instituições, colocando a Receita Federal ou o COAF, ou os dois, no inquérito das fake news. Aquele criado pelo Toffoli em 2019 para censurar Cruzoé, que depois virou o chamado inquérito do fim do mundo. Então, se for só entrar na briga das instituições que começou por causa disso, já dá outra série. Tá? Então, mas aí a pergunta que fica é o seguinte: tem um filme, eu acho, né, que é de Wall Street, que é grande demais para quebrar, não é isso? Ah, tem vários filmes da crise de 2008. Mas será que é o The Big Short? Que o Big Short conta sobre a crise de 2008 e um cara descobre antes de todo mundo, e aí você tem o socorro aos bancos. Não sei se é esse, mas eles têm aquela famosa explicação de uma moça na banheira explicando da crise. Então, talvez seja esse. Não é um caso de ser grande demais para quebrar, porque assim, ó, do que vocês estão falando, dentro do STF, só do que está exposto, você tem 2 ministros. Tem mais gente? Toffoli e Alexandre de Moraes. Aí você vai para o partido político, você tem 2 partidos políticos, 2 grandes partidos políticos, União e PP. União, PP, MDB, Tá. PT. Tá. Esse quarteto tá aí, assim, cravado. Beleza. Aí um cara como Ciro Nogueira cairia também. Aí você vai pro Manteiga, e se você puxar o Manteiga não tem condições de ganhar 1 milhão só para ele. O Lewandowski já botou a viola e saiu de quietinho para poder não chamar atenção. Na verdade, o contrato do Lewandowski, ele foi muito cuidadoso. Bem modesto. Ele passou o contrato de 5 milhões pro filho dele tocar. Que não é ele. Então tá tudo dele bem. é de 250 mil por mês. Então, por tá isso que tudo eu bem. disse, né? Olha que bizarro, né, mano? Ele é cuidadoso. Olha aqui que eu acabei de falar, bem modesto. 250 mil pro ministro da Justiça. Em Né? exercício. Porra, então assim... Glauber, é uma consultoria, cara. Normal você contratar um ministro da Justiça pra fazer uma consultoria pro seus E o filho bancários. dele deve ter um mega saber, né? Então, assim, cara, como que a gente, no final das contas, aí você vai pro BRB, aí você tem um governador, possivelmente senador, vai disputar uma eleição, não sei como é que vai ficar. Preso até lá. Não sei como é que vai ficar isso. Preso por preso, Lula foi preso, é presidente, outros são Às vezes eu presos. esqueço, né? Não, porra, porque assim, parece, né, que isso é impeditivo no Brasil, não é? Não é. Né? Até porque pode ser perseguição política, pode ser injusta, toda aquela narrativa que a gente já sabe, né? Então, assim, irmão, como fazer para que esse caso não seja um caso daqueles grandes demais para quebrar e no final azeita tudo e fica tudo por isso? E quem vai sobrar dessa república? Olha, grandiosas perguntas e dificílimas de se responder. E se alguém vier aqui e disser pra você que tem a resposta na ponta da língua, essa pessoa tá mentindo. Porque, primeira coisa, pra responder o grande demais pra quebrar. Eles quebraram. Como o Brasil tem FGC, meio que assim, uma parte da galera foi paga, só que você vai tendo os colaterais. Por exemplo, o BRB... Os rombos nos estados. Você tem um rombo no Banco Regional de Brasília de 12 bi, que assim, alguém vai ter que cobrir. Então você tem uma contaminação lá. A gente ainda não viu todo o restante da contaminação. Eu não sei como é que, sei lá, corretoras que venderam isso, como é que elas vão lidar. Mas, por enquanto, informações que eu tenho, indo a Faria Lima, não é a maior das preocupações. A maior das preocupações é justamente o seguinte: ele contaminou tanto a República toda que o Brasil tem 2 alternativas e as 2 são traumáticas. A primeira é pegar todo mundo. Cara, se você saindo prendendo todo mundo, de direita a esquerda, centrão, a governadores, a fundos de pensão, vai caindo todo mundo. E boa parte do capitalismo brasileiro também vai pro buraco. Vai prender de diretor, igual prender o cara da Previdência aqui do Rio, a diretor de banco lá na Faria Lima, a gente ligado ao PCC, vai prender todo mundo. Que ótimo, A República né? meio que cai. Seria ótimo. Né? Seria ótimo, mas a República como ela tá hoje, ela cai. Tá. Porque você vai cair gente dos 3 poderes, poderosíssimas. E, cara, eu vou dar um exemplo. O Alcolumbre é presidente do Senado. O Alcolumbre nomeou o Otto Lobo. O Otto Lobo é indicação do Alcolumbre. O Alcolumbre é do Amapá. Eu vou revelar em primeira mão. Eu já tô com muito material sobre o Amapá. Das nomeações que rolaram na Previdência do Amapá, que comprou também coisa do Banco Master no Amapá. Amapá é igual ao Rio de Janeiro em termos de contaminação. E quem é o grande homem forte do Amapá? O Alcolumbre, que é presidente do Senado. Tô falando, presidente do Senado. A gente falou em nomeação do presidente da Câmara. Caras no TCU, Tribunal de Contas da União, STF, tem gente no STJ e tem gente no governo federal e no antigo governo federal. E nos governos. O que tá faltando? Prefeituras? Pois bem, tem prefeituras. Tem várias. Que várias prefeituras, por exemplo, na Bahia, saíram vendendo crédito cesta pra galera. Sim. Então, cai a República.
Então é traumático. Se você fizer justiça nesse caso, a República cai. E se não fizer justiça? Que é o que os caras estão trabalhando. Hoje, como as pessoas elas estão anestesiadas, elas não estão querendo sair às ruas, a massa... Assim, amanhã a gente vai ter uma manifestação grande para ver se a gente começa a contaminar a população. Que é uma contaminação que você tem que fazer. Só que as pessoas estão anestesiadas porque, como tem bolsonarista e como tem petista no escândalo, a maior parte das pessoas que infelizmente estão presas nisso, estão aguardando assim, pera, é para eu gostar ou não gostar do Banco Master? Não veio o comando. Não mandaram, o Eduardo Bolsonaro não mandou o comando pra galera, o Nicolas não mandou o comando pra galera. É pra odiar agora o Banco Master. Mesma coisa o Lula. Ninguém deu comando pra nada. Então a maior parte das massas estão tipo assim, sei lá, tô aguardando, não parece que é tão importante. Mas a operação hoje é uma operação abafa. E se rolar a operação abafa, o Brasil acaba institucionalmente. Eu vou dar um exemplo. Não tem mais credibilidade no Banco Central e não tem mais segurança jurídica nenhuma se não fizerem nada. Não vai ter sentido um gringo botar dólar aqui. Não vai, porque assim, se não rolar nada, não há razão de você ter uma empresa séria no mercado financeiro vendendo título, oferecendo consultoria. Eu fui na Genial Investimento ontem. É uma empresa séria, Genial. Os caras de Genial falaram, Renan, tem que ir na manifestação do Banco Master. Aí a Genial é uma empresa séria. Não faz sentido pra Genial contratar cara, pagar salário alto pra caramba, montar uma equipe técnica, quando você só pode comprar um governador. Não dá. Então, assim, se nada acontecer, o Brasil não tem nenhuma credibilidade pra ter qualquer coisa. Não faz sentido. Eu volto a falar, se não acontecer nada no caso do Banco Master, falar olhando pra câmera. Não faz nenhum sentido vocês receberem uma ligação de um cara da sua corretora. Não, olha aqui, estamos com esse título. Que título, meu velho? Você vai cair nesse truque de novo? Vendendo 100 bi aí de título podre pra você. Não tem nenhum sentido. Então, se não acontecer nada, o Brasil quebra. Se acontecer tudo, a República cai. Então, as duas coisas são muito traumáticas. E aí, ninguém sabe muito pra que lado ir. A gente sabe, eu acho que a gente tem que apostar tudo em curar a República. E é bom, porque o Brasil tá muito doente. Então, cara, a real é, tudo vai funcionar. Se você tirar os vagabundos, os corruptos nas posições certas, vai ter outras pessoas, tem que substituir, dar uma melhorada aqui e ali, e vão tentar purgar. Agora, se nada for feito, que é hoje 70% de chance de nada acontecer, vamos botar aí, como nação, o Brasil ele vai virando uma espécie de aquelas repúblicas da África subsaariana, uns países do mundo árabe, que é tudo corrupto e já não tem mais instituição, não tem mais fiscalização, nada vale. Sim. Quem comprou são os amigos do rei. E acabou. Aí como nação, acabou. Ô Renan, tu citou o Alcolumbre aí, cara, eu só não te interrompi pra não atrapalhar teu raciocínio. Mas ele não tá preocupado, né? Você viu o vídeo dele dançando? Você viu ele dançando lá, um técnico brega, lá, tecnobrega, não sei como é que é. Vi. Porra, ele tá preocupado aqui, ó. Olha o vídeo dele, ó. Olha aí, mano. É nojento esse vídeo, cara. Olha aí, mano, volta. Isso aqui parece um cara preocupado? Parece, cara? Parece um político preocupado com tudo que tá sendo falado aqui? Não parece, ele não né? Tá, ele não tá então, mesmo. tipo assim, ano de eleição, tá lá, um super do povo, popular, suado, dançando. E o povo dançando junto. E o povo dançando junto, porra, aplaudindo. O Então, povo não rapaziada, liga, Glauber. assim, é a mesma coisa quando a gente vai falar de segurança pública. Quando a gente vai falar da política brasileira, cara, como que a gente faz? Porque, assim, pra isso dar certo, você precisa, pra ter uma liquidação dessa, você precisava do Bacen. Como o que você me disse? Tinham várias reclamações, várias denúncias. É igual pedido de impeachment ou pedido de PEC que não vai pra frente, porque um gordinho desse aqui dançando, igual eu mostrei, ele engaveta e fala, acabou, caguei, irmão, foda-se. Não vai andar nada, entendeu? Então, se esse esquema todo compra um cara, porra, o Alcolumbre, ele manda, ele tem poder. Mas o poder real tá com quem? Digamos que tá com Ciro Nogueira. Digamos que tá com Rueda. O Alcolumbre não vai fazer nada, mano. Ele não vai botar nada pra frente. Voltamos pro Bacen. O Garipo, ele botou pra frente e liquidou o Banco Master. Mas era interessante para todos esses atores políticos que nós citamos aqui agora, o Banco Master liquidado? Não. Era. Pro Lewandowski, pro Manteiga, pro Alexandre de Moraes, pro Toffoli, pro mais quem? Que fala mais nome. É que assim, talvez fosse interessante. Talvez fosse interessante só o... Não podia ter vazado. Porque assim, o problema é a Polícia Federal ter acesso às provas e ela coletar as provas documentais e coletar isso aqui. E aí entra um universo à parte que são as festas do Vorcaro também. O Vorcaro virou amigo de todo mundo.
E o Vorcaro tem fotos, conversas, prints, tem tudo. Uma coisa que o Vorcaro fez de maneira inteligente Brilhante. ali, né? Foi ele trazer essas figuras pro lado dele, né? De maneiras até meio esquisitas, né? Por meio de festas aí, né? Falam muito do celular dele, que teria imagens e vídeos, etc. E foi também se aproximar e ir contratando toda essa gente. É óbvio que, porra, quando o escândalo bate na porta dele e ele tem do lado dele ministro do STF contratado, escritório de ministro da Justiça do lado dele, ele tá meio que, olha, eu tenho uma certa proteção aqui, né? Então, nesse ponto ele foi bastante inteligente aí. E a real, tá? Ele organizava festas, isso já dá pra falar. Festas? Que festas? Eu não Suruba, tô entendendo. ele usava Isso. suruba. Porra, obrigado, povo que tá em Suruba, casa. Tá. orgia. Porque Putaria, né? Putaria, quem tá em pode casa falar? pensando, pô, eu também organizei uma festa aqui, cara. um churrasco pra meus minha avó. amigos, veio minha tia, meu tio. Não, porra. Suruba. Suruba. Aqui. Sacanagem. Sacanagem. Não só assim, né? Tinha tudo, tinha assim, tudo, tinha tudo. Meu Deus, me perdoa em casa, né? Porque Não, já que abriu a porteira, já que cara. passou das 10 da noite, né? Tá tudo porque- ok, tá liberado. Vai que o cara gosta de outra coisa, né, Não, irmão? mas tinha pra todo mundo. Ah. Pra todo mundo. Então você tinha, por exemplo, a super mansão dele em Trancoso. Eu sei. 200 milhões de reais, né? 200 milhões, uma mansão em Trancoso, 200 milhões de reais. A casa nos Estados Unidos dele é de 500 milhões, 600 milhões de reais. Aqui, ó, brincando, menino. Só. O camarote dele no Carnaval do Rio, Rio. 50 milhões. E Como? O camarote Ele dele tem no um Rio. camarote próprio. Sim, que era o camarote Alma, né? Que ele tinha aquele cara, o Álvaro Garneiro, né? Sim. Que era o organizador. A Irina Quem Shayk. bancava era o Daniel Vorcaro, 40, 50 milhões de reais. E além disso, ele contratava das mais diversos modelos internacionais pra participar. Pra participar, A pra Irina vir pro Shayk, Brasil. é só dar um Google. Irina Shayk é ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Onde ele conheceu? Nas festas em Mônaco. Porque ele ficou tão baludo que ele começou a organizar essas festas dessa natureza. Mônaco, Flórida, na Itália, naquelas costas amalfitanas. E tanto que o verão europeu por 2 anos era mafioso russo e Daniel Vorcaro. Que isso, cara. E políticos brasileiros que gostam muito de festas estavam, né, Sim, festa sempre não. junto com o seu... Não, porra. Surubão. Que gosta da putaria. Porra, isso, É não é isso, isso que cara. estamos falando? O povo quer saber isso. Teve putaria, porra. teve musa fitness envolvida, tem mulheres muito famosas envolvidas. Eu já citei esse Paquita envolvido, tem a filha de uma atriz global que tem um sobrenome meio francês e o primeiro nome parece uma flor, que é o nome do personagem do Aladdin. Tá entregue aí. Namorada mandava buscar. A coisa foi pra um nível. Vai sair mais matérias Vai aí que sair. eu já tô Tá, sabendo. assim, e assim, eu tô envolvendo essas moças. Vem porque cá, o Léo cê- Dias não chegou nessas festas, não, cara? Ou também tá no... Como é que é? Então, assim, Cadê o Léo Dias? Tá Cadê o esquecendo Léo o detalhe Dias? do Léo Sabe Dias. uma coisa? Sabe uma Renato, coisa? Renato. Você que tá me assistindo aqui, Não, Renato, vai lá você no tá- Instagram, escreve lá, Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro tem um Instagram fechado de 700 seguidores. Vê lá quem é que são as 700 pessoas lá que têm acesso ao Daniel Vorcaro. Vê lá quem tem. Mas se é fechado, não dá pra ver, dá? Não, mas as pessoas que você segue Ah. aparecem ali em cima. Só um detalhe, tá? Parece esse daí que você falou. Mas aí você tem que É- seguir. é mais do você que ele tem que seguir a segue. Musa Fit, pra saber. Ele, porra. Porra, eu tô ferrado, eu não sigo o Musa Fit, não sigo nada, eu Não, vou saber nada. Não sigo ninguém que participa de suruba. Porra, eu não vou saber nada. Aí tu tem que. Vou Tu, bombar o Instagram dele agora. tu que tá contando aí, cara, como é que é? Eu só quero comentar que, assim, vocês citaram um nome aí, eu vou ser muito cuidadoso, Tá. de um cara muito especializado em assuntos que envolvem comentários sobre a vida de pessoas famosas, tá? Ah. Esse cara, a empresa dele, que trabalha com comunicação digital, meio que admitiu que estava recebendo para fazer divulgação de uma empresa ligada ao universo do Daniel Vorcaro, tá? Assim como um journal conhecido, um site chamado Blá 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 Journal, muito ligado ao mercado financeiro, que teve que fazer uma cobertura pianinho. Por quê? Porque um sujeito chamado Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, pastor da igreja Lagoinha, ele cuidava do aparato de mídia e de compra de opiniões do Vorcaro. Por isso que o Fabiano Zettel não foi falado no escândalo até... Vou puxar essa sardinha pra mim. Até eu gravar um vídeo que deu uns 700 mil views contando. O operador da putaria chama-se Fabiano Zettel. Faz isso não, mano. O pastor. Pastor da Lagoinha. Puta merda. Ex-pastor da Bola de Neve e pastor da Lagoinha. Fabiano Zettel. Merda, irmão. Cara, porra, não acaba com a minha esperança, E não. posso mano. te contar outra coisa? Tô brincando, eu já não tenho tanta fé em muitos pastores no Brasil, mas conte mais, fala, quero Deixa eu contar, ouvir. esse cara tá muito puto comigo,
Porque ele ia vender um apartamento dele de 30 milhões. O pastor? É, Caralho. 30 milhões. 30 milhões. Esses caras não seguem o mesmo Cristo que eu, não, mano. Não, o Cristo Pô, dele... o pastor tem um apartamento de 30 milhões, irmão. Caralho, meu irmão. Um APzinho, num país, cara, com tanta gente precisando, mano. Um APzinho 30 milha. Um cara no prédio. O nome BL, a gente. Por isso que o filme Clube da Luta, sabe? Sempre tem um cara nosso infiltrado em tudo quanto é canto. Um cara no prédio dele falou: Renan, é o seguinte, tem uns corretores vendendo aqui o apartamento do Fabiano Zettel aqui. Inclusive, achei a propaganda. Eu botei na live a propaganda. Cara, eu impedi a venda do apartamento do Fabiano Zettel. E ele tá pistola que ele tava vendendo os bens, vendendo o que podia vender pra se pirulitar. Quando ele tentou fugir, a Polícia Federal pegou ele. Então, assim, o Fabiano Zettel... E muitos eles saem dando pra essas mulheres aí, Sim, né? Já tem várias matérias, aí, pelo menos umas 3, 4, que receberam um apartamento de, sei lá, 7 milhões, assim. Por quê? Dele, porque ele tá tentando fazer, vendendo os bens que ele ainda tem. Alguns ele vai lá e coloca em nome de algumas mulheres próximas a Ou ele. vamos imaginar que Como é que é aquela música lá? A pepeca que tem mel, como é que é? Né? É isso, mano? Aí ganha um apartamento de 30 milhões? Eu acho que é uma pepeca que tem câmera. Ou é laranjada? É porque faz suco de laranja, né? Também É tem isso. isso, mas eu tenho uma outra hipótese. Tem o que Imagina que tu que você disse? é uma pepeca que tem não mel, mas ela tem uma câmera. Ah, tá. É um iPhone. Tá um iPhone a pepeca. Entendi. Que provavelmente ele deu. Que ele deu também. Entendi. O que acontece assim? Tinha festas. Ah, É fato. meu Deus. Havia do céu. festas. E havia muitas mulheres na festa. Essas mulheres sabiam o que elas fizeram lá. Elas sabiam quem tava lá. Então, curiosamente, tem muita mulher que tá ficando rica nessa história toda. E assim... Nenhuma novidade, né? Nenhuma também, né? São as Sugar Babies. Uma já é pública, uma Sugar Baby do Vorcaro. Já. Pública. Que ela era antes a Sugar Baby de um traficante internacional de drogas. E no processo que ela se defende pra dizer que ela não era partícipe do tráfico internacional e lavava dinheiro pro cara, ela diz: Não, eu só era Sugar Baby. Essa mesma mulher recebeu o apartamento do Fabiano Zettel, entendeu? Do pastor. Ué, Do pastor. em nome Porque, de Deus. em nome de Deus, ele veio, pô, isso aqui, ó. Vou curar essa alma aí. Foi o preço pra salvar a alma dela, pô. O homem é muito cristão. Esse cara. Meu Deus. Calma que a perversão mora no detalhe. Esse cara montou uma empresa de investimento que chamava Moriá Assets. Foi o primeiro também a trazer o caso da Moriá Assets. Na imprensa brasileira inteira, tá? Tanto que depois tiveram que cobrir. Mano, volta. Ele foi o primeiro só porque eu não podia falar. Ou talvez, Glauber ó, não sabia. o Glauber, talvez aquele perfil anônimo que me mandava as Mano, volta. informações. ó. Cadê a imagem da nova logo do canal? Mostra Vou jogar aí. na tela ali. Prepara aí. Entendeu? É que eu não podia falar, Renan, entendeu? Mas fala aí você, por favor. Eu tô vendo os amigos do Daniel Vorcaro, tomei um susto aqui, tá? Eu realmente recomendo vocês que nos seguem, que devem seguir várias pessoas em comum. Vejam quem segue o perfil do Vorcaro. Tomei um sustinho aqui, hein? Muitos amigos. Não, né? vocês vão ficar de mimimi aí, Não, porra. o pessoal vê, eu já dei o lugar, o caminho. Não é mimimi. Não, tem muito político, tem muito cara da direita limpinha, que eu não esperava que fosse brother do Vorcaro. Então. Quem? Eu tinha muitos amigos. Eu só trabalho com o nome, irmão. Eu tinha muitos amigos, cara. Seguinte, cara, você que é o bom de espionagem. Aqui a gente jogou aqui. Não. Mas eu tô entrevistando. Eu tô entrevistando. Não, mas assim, assim, o que o Vinícius Poit era amigo do Vorcaro? Joguei um do Partido Novo, limpíssimo. O Vinícius Poit, ele é tão limpo. Eu tô falando, pô, isso é um elogio. Parece que ele anda de camisinha. Ele anda num preservativo. Ele não quer. Sujeito certinho. Pô, amigo do Daniel Vorcaro. Tô até meio. Esse é um camarada que Esse é lá um, de eu São vi Paulo, agora. é isso? Lá de São Paulo. Deputado, estadual? Ex-deputado do Novo, candidato a governador pelo Novo. Mas deixa eu voltar pro Por Fabiano Zettel. favor. Você tava na sacanagem. Na sacanagem. suruba. Agora tá na suruba. Eu tô no surubão. Sim. Eis que. A galera, mas já chegou na live agora, falou, mas até você. O que acontece? Ele vai e monta essa Asset, que é uma empresa de Venture Capital, que curiosamente, eu juro pra você, curiosamente, todas as pessoas que ele investe na empresa dele são gostosas. Então ele investiu numa empresa com a Gabriela Pugliese, ele investiu numa empresa com a Manu City, ele investiu na empresa da Virgínia e várias outras gostosas. E pra provar que ele gosta muito de investir em gostosa, ele criou a academia mais cara de São Paulo. Quer dizer, ele investiu na academia... Não fala assim das moças, cara. Tá bom, moças bem afeiçoadas. Pra provar, ele criou a... Não ele, né? Ele investiu
um cara que criou uma academia chamada Le Cinq. Tá. O nome francês que fica na Oscar Freire, em São Paulo. Oscar Freire é bem caro em São Paulo. Esta academia, eu acho que é a academia mais cara do Brasil. Se não for a mais cara do Brasil, era a mais cara de São Paulo. Fortuna. Musas fitness ficavam indo lá. Então, muitas moças gostosas ficavam indo numa academia muito cara. Algumas iam com um motorista do cara levando esses relatos todos. E levava e tal, e participavam de festa. Então, os caras criaram um departamento, uma operação inteira de administrar gostosas que participavam de festas. E tinham grandes autoridades da República, grandes empresários participando de festas. E essas festas aconteciam ao longo do ano inteiro. Relatos de amigos que estiveram próximos dessas festas. Cara, as melhores festas de São Paulo eram, mas as melhores festas de Trancoso também eram dele. Festas em Mônaco eram dele. A Ivanka Trump foi vista com a namorada dele, tem foto. A filha do Trump participando de rolês com esse cara. Por isso que começamos a colocar, e as pessoas estão confirmando, é tipo o Epstein brasileiro. O Vorcaro vira meio que o Epstein brasileiro, porque você fazia negócio, você fazia lobby, você fazia festa, ele botava tudo na tua mão, aí você, pô... E aí, fazer negócio... Pensa o seguinte, você é um político corrupto do Brasil. Mas vamos supor que você é um político corrupto do Amapá. Ou seja, você é meio brega, meio feião. Aí você chega, não, calma aí, essa modelo te achou linda. Vem aqui, pô, você acabou de fechar um negócio comigo pra eu comprar, sei lá, a Previdência do Amapá. Toma 100 milha aí na tua mão, pô, toma 50 milhões, faz tua vida. Pô, aquela mulher te achou lindo. Pô, o Vorcaro é o cara. O Vorcaro que ele vendeu pra galera, o lifestyle do Vorcaro. Então, pô, eu andava com o Vorcaro de jatinho, eu vou pros estádios, eu vou pra Mônaco com o Vorcaro fazer uma festa. Pô, eu vou andar com um político amigo do Vorcaro e no jatinho já tem várias gostosas. Então o que o Vorcaro criou foi a República da Suruba. É isso mesmo. Uma coisa que, cara, não tem como contar a história do Vorcaro, a gente fala do Banco Master, do CDB, de não sei o quê, sem contar dessa influência política que foi gerado por meio da putaria com políticos, em geral. Né? Então as duas histórias se casam, né? E parte da influência do Vorcaro vem disso. Tá muito claro. Sim, Cara, mas assim, vamos lá. Então você tá dizendo que é o seguinte: tinha um dinheiro, mas o diferencial dele era as festinhas, a suruba, a sacanagem, o bacanal. sim, era muito dinheiro e muita O suruba. rala e rola. Não, porque assim, cara, a história do dinheiro, eu tô pensando assim, cara, qual o diferencial desse cara? Porque dinheiro, o Odebrecht jogou dinheiro pra caramba, né? As construtoras, todo mundo tem dinheiro pra caramba. Então, assim, será que o sistema, né, as outras instituições financeiras, não tem também muito dinheiro pra esses atores políticos? Tem. Tem, porra. É aí que eu tô te falando. Quando eu vejo um contrato com o ministro da STF, com o ministro da Justiça, com o Bacen, com isso, com aquilo... A pergunta que eu me faço é, e as outras empresas, né? Agora... Você tá numa área em que vai ser muito perigoso eu me pronunciar, porque aí a gente tem que falar o que os outros fizeram.